Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Eu sou Jaqueline Martins e estou aqui no meu Instagram, prof.jaque2022, agora é quinta-feira, às 14 horas, para nós estudarmos esta queridinha aqui, esta revista da classe chamada, intitulada Classe Vencedores, né? E é a classe de 13 e 14 anos, estamos aí já no finalzinho da revista, né? Estamos na lição 10, são 13 lições. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro diário de viagem, do apóstolo Paulo. E temos uma aula importantíssima aqui hoje, mas muito importante. Mas muito, você não está entendendo, né? É muito importante, tá bom? Para você que está me vendo aqui a primeira vez, eu vou te trazer algumas informações. Olha só, eu tenho um grupo no Telegram. Lá no grupo do Telegram, este grupo do Telegram é bem exclusivo para os professores exclusivamente desta classe. Lá eu compartilho os slides já estão lá. Lá eu também compartilho algumas dicas, as dinâmicas, o que tiver de maiores detalhes, eu sempre deixo lá no grupo do Telegram. Caso você seja professor e queira participar, é só me chama no direct do Instagram prof.jaque2022, que por lá eu vou te mandar o link, tá joia? Toda quinta-feira tem essa aula aqui e eu faço ela aqui agora, depois eu mando essa aula para o YouTube. Lá no YouTube tem a playlist completa dessas lições que a gente tem estudado aqui, tá joia? E se você às vezes assiste a aula, já assistiu alguma vez e ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal. Se você está assistindo pelo YouTube agora, mas se inscreve lá no canal, compartilha, curta e faça essas coisas aí que faz com que o YouTube entregue para mais pessoas, para mostrar que isso realmente é relevante e digno de ser assistido, tá bom? E eu quero de antemão deixar aqui, tocando ao fundo bem baixinho, a música que é sugerida para essa aula de hoje, é de Rose Nascimento, Cai por Terra, e logo mais você vai entender por que desta música, tá bom? Vou deixar aqui um pedacinho só para você lembrar dela, porque ela é um pouquinho, já tem um tempo, ela é há 8 anos. Eu acho que eu já cantei muito essa música lá em Minas. Enquanto isso eu vou lembrar o pessoal aqui, tá bom? Em nome de Jesus, a maldição cai por terra, o olho grande cai por terra, o inimigo cai por terra. Sou lavado, sou guardado, sou remido e protegido pelo sangue de Jesus. Sem medo posso dizer, venha o que vier. Faça o que quiser,
agora você já sabe qual é a música indicada para a aula de hoje. E antes um pouquinho de comentar, de adentrar de fato no conteúdo, eu quero agradecer aqui os irmãos, né, que têm assistido às aulas, têm deixado seu comentário, têm me incentivado a deixar esse conteúdo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Cleide, seja bem-vinda. Eu quero deixar aqui um abraço apertado para os colegas lá do grupo do Telegram, tá bom? Aqueles que estão lá, que disseram de onde são. Eu vou citar o nome de alguns aqui, inclusive até algumas pessoas que deixaram nos comentários. Boa tarde, Cleide, que deixaram nos comentários, que assistem, né? Às vezes nem são professores, mas gostam de assistir a aula e dizem que tem edificado bem, né? Disseram que foi muito edificante, foi muito bom, tem sido bom assistir às aulas aqui, tá bom? Então, olha só, eu já agradeci na aula passada o pastor Rafael Cage, que sempre deixa lá um amém, um Deus abençoe, Deus continue abençoando a sua pessoa, pastor, muito obrigado pelo incentivo. Tem também a Maria Felipe de Itaquetinga, que gosta das aulas. A Suane Calil tinha pedido para entrar no grupo. Suane, é só você me chamar lá no Instagram, tá bom? Aqui no Instagram, tá? Manda um direct que eu envio para você o link. Tem aí os professores, a irmã Lídia de Nova Brasilândia, tem a irmã Magali de Belford Roxo, Cleide. Tem a irmã Simone, que é de Palmas. Tem também a Priscila Monteiro, que é de Monteiro. A irmã Priscila, que é de Monteiro. A irmã Marilda Abreu, que é de Alto Alegre dos Parecis. Tem Dejane, que é de lá de Minas Gerais. Tem a irmã Eliette, de São Paulo. Tem a irmã Evódia, de Cabo Verde do Santo Agostinho. Tem também a Nilda Cristina, que é de Teresina, que diz que gosta das aulas. Que bom, hein? A palavra de Deus é sempre boa, né? E também tem a Rosineide Araújo, que é de Corumbiara. Isso mesmo, né? Pois é. Que bom que vocês estão sendo abençoados. Eu estou sendo abençoada demais com essas aulas, né? Essa lição do apóstolo Paulo tem trazido para nós coisas e assuntos importantíssimos que a gente não pode deixar de aprender, né? Quanto mais aprender, nós todos estamos em fase de crescimento aí. Crescimento espiritual, a gente nunca para de crescer, né? É sempre crescendo. Deixa eu ver aqui se eu vou lembrar o nome do Castro que entrou aqui. Se eu não estou enganada, é Luiz. Acho que é Luiz. Eu não estou recordando. Toda vez entra e eu esqueço o nome. Acho que é Luiz, né? André Luiz, alguma coisa. Me perdoe, fala o seu nome que vai ficar melhor. Tá bom? Deus abençoe. Então, vamos lá. Os slides estão lá no grupo, tá bom? Não esquece de curtir. Não esquece de curtir essa aula, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar pelo menos um amém nos comentários. Tá dando um delay aqui na minha internet. E isso é um incentivo muito grande que você me dá, tá bom? Então é o seguinte, eu vou acompanhar a aula, nós vamos acompanhar a aula tanto na revista quanto nos slides. Eu vou parar aqui a música, né? Porque não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. A nossa leitura bíblica está em Atos 19. Vai lá buscar sua Bíblia, se você não buscou, se você é professor, tá com a revista na mão, né?
está em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 11. Esta é a... Nossa, Deus, eu fiz o slide no celular e estou acessando em outro. Mas vamos lá. Hoje a gente tem dinâmica, uma dinâmica muito interessante, tá bom? É quase uma adivinhação, mas a gente não mexe com a adivinhação, né? Mas vai ser algo bem interessante para você fazer com seus alunos aí, tá bom? Nossa, gente, eu acabei fazendo os slides no outro celular, nesse que eu tô fazendo a live. E agora eu preciso acessar lá. Oh, voltei. Deu para voltar. E tirou o efeito. Amém. Aí, achei aqui. Deu tudo certo. Bom, então é o seguinte, lá no grupo estão os slides, a dinâmica na prática também tá lá, tá bom? Então, deixa eu ver, eu queria fazer a transmissão dos slides igual eu fiz do mapa, mas acho que não vai dar muito certo. Mas caso você queira acompanhar lá nos slides, vai dar tranquilo, tá bom? Vamos orar então, agradecendo a Deus, né? A gente ora para agradecer a Deus aqui, a gente faz o agradecimento por saber que somos o canal, o instrumento de Deus para abençoar o nosso adolescente, né? Deus confiou essa missão a nós, então vamos lá com gratidão, confiando que Ele tá na frente, vai dar a direção, vai nos abençoar, nos instruir e vai dirigir aí essa aula, né? E nós vamos aqui nos preparar, né, para a aula. Estamos aqui para preparar para a aula. Você vai preparar para a aula e de antemão a gente já agradece. Já começa agradecendo. Pai querido de amor e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Te agradecemos por sermos o seu canal, por sermos o seu instrumento para abençoar a vida do nosso adolescente. Que o Senhor continue nos dando graça, nos dando sabedoria, tome a direção, que o Teu Espírito Santo nos guie e que todas as nossas palavras atinjam o coração do nosso adolescente como flecha e que possa ficar fixada, firmada, presa no coração dele para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Olha só que eu só vou te mostrar aqui rapidamente os slides só para você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir. Olha só. Deixa eu ver, tá dando para ver aí? O texto não tá dando para ver não. Então vamos sossegar logo e adiantar. O terceiro diário de viagem do apóstolo Paulo, né? A leitura bíblica está em Atos 19, do versículo 1 até o versículo 11. A mensagem principal está em Atos 20 e versículo 21, que diz: Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender de seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Esta é a mensagem principal. Os nossos objetivos são ensinar os principais eventos que ocorreram na cidade de Éfeso, demonstrar que as conversões ao Evangelho trouxeram um impacto para a sociedade e também mostrar como foi a recepção do apóstolo Paulo lá em Jerusalém.
Então, esta foi a última viagem do apóstolo Paulo aqui nessas lições. Deixa-me ver aqui qual foi a primeira. Em qual lição nós falamos da primeira viagem do apóstolo Paulo? Exatamente. Olha só, foi antes da lição 6. Foi antes da lição 6. Falamos do Concílio de Jerusalém. O primeiro foi a lição 4, olha só. Estamos aqui falando de uma viagem, de várias viagens, né? A primeira viagem missionária foi na lição 4. Então, desde a lição 4, a gente está falando sobre as viagens do apóstolo. Em cada uma dessas viagens, a gente vê o tanto de coisas, né, que a gente pôde, um monte de lições que a gente tirou dessas viagens que ele fez. E hoje a gente vai ver um assunto importantíssimo sobre esta última viagem do apóstolo Paulo. Nós vamos então descobrir, estou seguindo aqui no slide, tá? Nós vamos descobrir sobre os acontecimentos ocorridos enquanto Paulo esteve em Éfeso. Agora eu lembrei, a irmã André Luiz, que está aqui. Que estava aqui na live agora, se ainda está. Nós vamos falar sobre os acontecimentos enquanto Paulo esteve em Éfeso e também a sua chegada em Jerusalém. A parada de Paulo em Éfeso durou 3 anos, ele ficou por lá por 3 anos. Então, durante esse tempo todo, ele esteve ensinando, né, sobre o caminho, sobre a vontade de Deus, e ele estava deixando líderes, né, formando líderes, foi o que a gente aprendeu na aula passada, foi deixando pessoas para dar continuidade ao seu legado, né, dar continuidade à igreja, para sair pregando e a igreja crescendo. Quando Paulo chegou em Éfeso, tinha passado, nesse momento, né, ele já tinha passado em Éfeso de outra vez. Então, desta vez que ele foi em Éfeso, já tinha passado por lá um outro irmão, que era o Apolo. Ele era um conhecedor do evangelho também, conhecedor da palavra, era muito entusiasmado e pregava e falava com muita sabedoria. Ele também tinha muita sabedoria e entendimento. Eu estou no primeiro tópico, tá bom? A parada de 3 anos em Éfeso, o derramamento de poder em Éfeso. Então, por um tempo ele ensinou os irmãos lá em Éfeso e aí ele deu uma saída, ele foi fazer uma viagem e nesse intervalo Paulo chega em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, ele pergunta para os irmãos se eles conhecem o batismo no Espírito Santo e eles disseram que nunca tinham ouvido nem falar, né, do batismo do Espírito Santo. E então Paulo explica para eles sobre a importância do batismo do Espírito Santo. Eles eram batizados, eles conheciam sobre o batismo de João, que era aquele nas águas. Então, Paulo explica para eles, fala para eles, conta do ocorrido lá em Jerusalém, né? E então Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre eles e então eles recebem o batismo do Espírito Santo, evidencia, né, o batismo do Espírito Santo e começam a falar em línguas, né, em outras línguas e também profetizam. Então, esse foi o derramamento de poder lá em Éfeso, quando Paulo chegou lá e os irmãos ainda não tinham experimentado. Apolo também não conhecia, né, não tinha experimentado, não sabia do batismo no Espírito Santo. E aí, aconteceu um fato também bem interessante, sobre o enfrentamento dos espíritos malignos, né, dos espíritos malignos
lá na cidade de Éfeso. Nós estamos com o livro de Atos aberto, no capítulo 19, e a gente vai fazer percorrer por esse caminho aqui de Atos 19. Eu acabei não fazendo a leitura da leitura bíblica, porque eu acredito que eu posso demorar um pouquinho no segundo tópico, tá bom? E para a aula não ficar muito extensa, então eu deixei de fazer essa leitura, tá bom? Então, antes de nós falarmos sobre os enfrentamentos de espíritos malignos, tem uma sugestão de leitura que é em Atos 19, no versículo 11 e 12. Este eu quero ler. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levava para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam espíritos maus. Então, era uma unção muito forte que Paulo tinha, e a fé também das pessoas, né, que tocavam nos lençóis e aventais de Paulo e ficavam curados, e até alguns espíritos saíam. E as pessoas, né, vendo essas maravilhas, alguns judeus vendo estas maravilhas, ficaram curiosos, né, com esses milagres que aconteciam através de Paulo. E então eles tentaram imitar Paulo. Alguns, olha só o que diz no versículo 13, Atos 19, versículo 13. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus. E o que eles diziam? Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Desta forma, eles queriam expulsar os espíritos malignos da vida de outras pessoas. E então, os filhos de Seva, que era um sumo sacerdote, olha só, um sumo sacerdote, e os seus filhos resolveram fazer algo desse tipo, né? Fazendo isso, mas acontece que em um dessas tentativas deles, né? Um espírito maligno, olha só, os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez aconteceu que deu ruim. Um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou, bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os moradores de Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Então, esses filhos de Seva queriam expulsar demônios, achando que era simplesmente dizer que era em nome de Jesus, sem ter a autoridade de Jesus para fazer isso, até que chegaram num lugar onde tinha um espírito maligno e foram tentar expulsar. E ele, olha só a declaração que ele fez: eu conheço Jesus e eu sei muito bem quem é Paulo, mas vocês, eu não conheço, vocês não têm autoridade sobre mim. E então os atacou e eles saíram, inclusive nas outras versões fala que eles saíram nus, mas aqui perderam suas roupas, né? Saíram com as roupas rasgadas e se envergonharam, né? Saíram envergonhados. Aqui na lição, inclusive, nós temos um suporte
que diz o seguinte, que Éfeso era um centro de prática de magia negra e outras práticas de ocultismo. A superstição e a feitiçaria eram comuns, era muito normal todas essas práticas da cultura ocultista, né? E aí, após este fato ocorrido lá em Éfeso com esses filhos de Seva, então, na cidade, o povo ficou com medo, porque tinha sido algo muito estranho, né? Ou seja, aquele espírito mal não estava obedecendo os filhos de Seva, porque eles não tinham autoridade para aquilo. E então um medo tomou conta de muitas pessoas na cidade. E então, olha só o que aconteceu. Lá em Atos também, no capítulo 19, no versículo 18 e 19, traz uma coisa importante para nós. Então, muitos dos que creram, né, e vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. E assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Então, este fato ocorrido aí, desses filhos de Seva, que queria imitar Paulo, este fato trouxe tamanha comoção, arrependimento para dentro da cidade, e então eles fizeram esse ato muito grande. E essa quantia calculada em dólares, né, daria um valor, muitos dólares, se fosse calcular em dólares. Inclusive aqui seria o equivalente a diversos milhões de dólares. Ou seja, aquilo que era comum na cultura deles, que eles já tinham costume com aquilo, achava super normal, agora perdeu todo o sentido e eles desprezaram com veemência, com força, essa prática e queimaram os livros. Queimaram os livros e passaram a crer e mudaram totalmente a forma de acreditar, né? As suas crenças. E além disso, já passando para o próximo tópico, que é o tópico o conflito religioso e econômico, então a gente está vendo aí, a gente está passando pelo segundo objetivo, que é demonstrar como que a conversão trouxe impacto na sociedade, que interferiu até na cultura, até na área econômica da cidade. Nesse tópico aqui a gente vai ver que na cidade de Éfeso havia um grande templo aí da deusa Diana, e a movimentação que ocorria nesse templo gerava uma arrecadação financeira muito intensa, muito boa dentro da cidade. Mas com a conversão de muitos cristãos ao cristianismo, então foi perdendo um pouco dessa idolatria, né? A deusa Diana, que caiu o comércio na cidade. Então muitos iam visitar a cidade de Éfeso e traziam uma arrecadação financeira, principalmente nos ídolos, né? Na compra de estátuas, né? Dos ídolos lá da deusa Diana. Com isso, aí houve um tumulto, né? Por causa disso. E então foi o Demétrio, né? Que ele era líder, ele era artesão, e então questionou
esse impacto financeiro que estava ocorrendo na cidade. E a gente vê aí o compromisso de servir a Deus, como que traz um impacto na sociedade. A gente está vendo agora, por exemplo, nesses dias, o quanto os cristãos, né? Os cristãos estão interferindo na cultura, no jeito de pensar das pessoas, nas escolhas das pessoas, porque a influência, né, cristã tem sido forte em várias áreas aí da nossa sociedade, graças a Deus por isso, né? Que aumente cada vez mais a nossa influência aí na sociedade. Uma curiosidade aqui que é deixada na revista também é o seguinte: os gregos e os romanos acreditavam em diversos deuses para cada aspecto da vida. Havia uma divindade correspondente. E existiam diversos rituais, templos e grupos religiosos. Era uma mistura de superstição, adivinhação, magia. O Estado não se importava com as crenças desde que a prática religiosa não atrapalhasse a ordem na sociedade. Então, todas essas ideias aí, né? Toda essa cultura de superstição, de magia, de idolatria, era muito comum. Se não atrapalhasse, poderia ter seus rituais e templos assim, sem nenhum problema. E a gente vai ver dentro desta cultura, inclusive a revista traz para nós aqui um quadro com vários deuses e o significado deles e em que área, né, da vida das pessoas eles, digamos assim, eles agiam, eles acreditavam que esse Deus era que cuidava de determinada área na vida. Então, vamos lá. Tá lá no slide, olha, nos slides eu coloquei vários ícones de deuses que possivelmente, assim, que dá só uma representação de quem são esses deuses, e aqui na revista, além do nome do deus, ainda tem qual era a área que ele era responsável, o significado desse deus aqui. Então, o primeiro é Zeus. Zeus em grego é Zeus, né? E em romano, o nome romano dele é Júpiter, que é o chefe dos deuses. Apolo, em grego, o nome romano é Febo, é o deus da sabedoria. Ares, em grego, e em romano é Marte, é deus da guerra. Artemis ou Diana é deusa da caça. Inclusive, deixa eu ver aqui, não, eu coloquei no slide uma mulher com as ferramentas. Atena ou Minerva é a deusa da arte e da guerra. Afrodite ou Vênus em romano, né, é a deusa do amor. Demetra ou Ceres é a deusa da colheita. Dionísio também é Baco, é o deus do vinho. Hades ou Plutão em romano é o deus dos mortos. Poseidon ou Netuno é o deus do mar. Eu quero focar um pouco nesse ponto da revista. Essa aqui é para mim o ponto que eu gostaria que deixar aqui mais bem observado, mais enfatizado. É a questão dos deuses, né, dos deuses gregos. A gente percebe nos filmes atuais, né, nos desenhos, a questão da magia, da feitiçaria, né, da bruxaria,
sempre presente. Inclusive na literatura infantil, né? Tem aí os Sete Anões, tem Cinderela, que são histórias aparentemente inofensivas, mas tem lá semeada a magia, né? Tem a semeada a magia, tem semeada a feitiçaria, e as nossas crianças e depois adolescentes e jovens vão ficando cada vez mais envolvidos ouvindo histórias que tem essa prática dentro, inserida, né? E agora os filmes, as séries, né? Agora não, de muito tempo, né? Tem as séries aí que trazem esta mensagem de feitiçaria e de bruxaria, e pelo fato de ser algo tão recorrente, vai ficando comum. E a gente sabe muito bem, conhece muito bem assim, que são práticas pecaminosas, desagradáveis a Deus, que trazem mensagens malignas, têm objetivos malignos para afastar o homem de Deus e cada vez aprofundar no abismo, na perdição, e ficar totalmente preso a esse mundo espiritual que prende, né? Que traz um prejuízo em todas as áreas da vida. Bom, às vezes ocorre Dejane, isso mesmo, né? Seja bem-vinda. Estamos aqui estudando a revista da Escola Dominical dos adolescentes. Inclusive, se eu não estou enganada, acho que você é advogada, né? A gente passou aqui por alguns nomes que os advogados conhecem, né? Tem muita história da mitologia e tem alguns nomes que relembram muito bem, que tem a origem, né, da palavra no grego, e a gente traz para cá, e muitas vezes o significado está bem atrelado à raiz, né? Por exemplo, deixe-me ver aqui, acho que qual é o deus que o pessoal... Ah, não, é Hércules, né? Acho que é Hércules que fala da hermenêutica. É Hermes que fala da hermenêutica, né? Mais ou menos isso. Mas tá bom. O que eu quero focar aqui é o seguinte: a gente vê muitas vezes o nosso adolescente envolvido com práticas, né? Com algumas práticas, às vezes, de ocultas, digamos assim, práticas ocultas, às vezes na intenção de chamar a atenção de alguém, às vezes na intenção de procurar algo diferente por causa da curiosidade do momento, né? E aí eles acabam se aprofundando e afundando, né? Nesse mundo pesado da feitiçaria, da magia, dessas coisas espirituais pesadas. E aquilo que é bom a gente deixar para o nosso adolescente é o seguinte: há uma prática oculta muito poderosa, muito forte, que ela é superior a qualquer uma dessas que você pode ver em filmes, em séries, em desenhos nem tanto, que eles já praticamente não assistem mais, mas filmes e séries que têm práticas bem ocultas e de magia, que muitas vezes eles se prendem a isso porque acham algo assim muito pesado, né? Assim, porque eles querem algo intenso, porque eles querem algo forte. Mas mostrar para eles que o nosso Deus é acima de todos esses outros deuses, que ele pega todas essas características desses outros deuses e põe no bolso e supera, né? E supera. Aqui, por exemplo, tem o deus do mar, que é Poseidon, o deus Netuno,
que é Poseidon em grego e Netuno em romano, o nome romano. Gente, o nosso Deus é o Deus do mar ou não é? A gente tem vários episódios na Bíblia que mostram que ele é Deus do mar, que ele é o Deus das águas. Simplesmente Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Houve outro feito em outra ocasião, que alguém jogou a capa e o mar se abriu. Houve uma outra vez que Jesus estava andando por cima das águas. E também ele mesmo deu ordem para as águas, né, para o vento e para o mar, e ele se aquietou. O mar ficou quieto, o vento parou. Se você, né, se você adolescente quer ter uma experiência forte, quer saber de uma prática oculta que é feita no oculto e que é muito poderosa, que você consegue fatos extraordinários, feitos extraordinários, eu te ensino. Sabe qual é? É o seguinte: você sozinho, pode ser de noite, pode ser em qualquer lugar, no lugar mais oculto que você conseguir ficar, que é aqui, você pode falar com o Todo-Poderoso, sozinho, caladinho, longe do seu pai, longe da sua mãe, ou melhor, você tá perto, mas eles não estão nem sabendo o que você está falando, está fazendo. Opa, meu pai. A paz do Senhor, irmã Evódia, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tô aqui no segundo tópico, tá bom? Então, às vezes ele tem aquele interesse em práticas, né, essas práticas por uma questão de curiosidade, às vezes por chamar atenção ou por um vazio realmente existencial que há nele. Então, há uma forma de você fazer algo muito oculto, mas muito oculto mesmo, que ninguém nem imagina, mas que aquele que vê todas as coisas consegue te surpreender. Muitas vezes é uma vontade de ser surpreendido, né, de algo muito novo. E se ele quer muito ter um conhecimento, uma experiência profunda espiritual em Deus, pode ter certeza que isto é totalmente possível. Aqui, falando desses deuses aqui, o nosso Deus é o chefe dos deuses. Por quê? Em todas as histórias da Bíblia a gente vê que ele colocou todo mundo no bolso, todos os deuses, né? Todos os deuses que quiseram enfrentar o nosso Deus, perderam. O outro Deus aqui é o Deus da sabedoria. Você por acaso acha, né? Você por acaso quer sabedoria? Quer ter um conhecimento total, tirar nota em 100 em todas as disciplinas? Se apegue a ele, porque ele é o Deus da sabedoria. Aí nós temos aqui o Deus da guerra. Conhecendo o Deus que temos, nós vamos ver que em todas as vezes que o povo de Israel lutou com as estratégias que Deus deu para eles, em todas eles foram vencedores. E ainda teve guerra que eles não precisaram nem lutar. Olha só como que ele é tão Deus da guerra. Que teve guerra que eles não precisaram fazer nada, a não ser orar, a não ser pedir para Deus, e Deus cegou o exército, Deus matou o exército completo, Deus mandou chuva de pedra sobre os inimigos. Então, se há um Deus bem poderoso na guerra, é este. Além disso, nós temos aí a deusa da caça, né, que era a deusa Diana, que a caça representa aí o alimento, né?
Quem é que provê o alimento? Quem foi que criou, né, que deu origem ao alimento, para dizer assim, ele é o Deus do alimento. Quem foi que criou as árvores frutíferas, né? As árvores que dão frutos, as árvores que dão flores, quem foi? Bom, o nosso Deus. Tá colocando os outros deuses no bolso ou não tá? Né? Tem aí a deusa Afrodite, também em romano, a Vênus, né? É a deusa do amor, é a deusa da paixão, né? Da sensualidade e tal. Mas o interesse, no final das contas, é o amor verdadeiro, né? Aquele laço que que se une ao outro, né? Que prende o outro, mas com amor. Todo mundo quer ser o quê? É amado, né? Ninguém quer ser abusado, né? Abusar dos seus sentimentos, ninguém quer. Quer esse amor, quer pedir a Deus uma esposa, um esposo maravilhoso, que te ame, que te respeite, que queira viver com você para sempre? Tem esse Deus aí que eu tô te falando, né? Que é o Senhor dos Senhores, que pode dar. Que também pode dar. Atena ou Minerva é a deusa da arte e da guerra também. O deus Dionísio, que também é o Baco, é considerado aí o deus do vinho. O vinho serve para quê? O povo fala aí, para que serve o vinho? Quando é que a pessoa quer tomar um vinho? Numa ocasião especial, quer tomar um vinho, ou se está triste, quer tomar um vinho para ver se alegra, né? Que diz que o vinho é a bebida da festa, é a bebida da alegria. Bom, tá precisando de alegria, tá precisando de animação? Aí temos aí o Deus, o Senhor dos Senhores, que traz isso. Também o Hades, o Deus dos mortos. Bom, o nosso Deus, depois que a pessoa morre, ele continua sendo o Deus daquela pessoa. Tá bom, irmã Evódia? Tá ótimo. Aí depois você assiste, vai ficar aqui, vai ficar no YouTube também, tá bom? Deus abençoe você. É uma bênção. Tá jóia, tá jóia. Não tem problema não. A irmã Evódia tá explicando aqui que se ela sair é por causa da internet móvel dela, que não tá muito boa. E ainda tem Netuno, que é também Poseidon, que é o deus do mar, que nós acabamos de falar aqui. Então, se eu espero, né, desejo, anseio muito que o seu adolescente não esteja envolvido com estas práticas, né? Talvez interessado em conhecer, porque quer uma coisa forte, né? Se ele quer uma coisa forte, uma experiência espiritual forte, ele pode ter. Se ele ver todos esses deuses daqui, e não souber que o nosso Deus é muito mais forte, mais poderoso e pode tudo que ele quiser, ele precisa ler. Falou, você quer conhecer mesmo a força desse Deus que você tem ouvido falar, de quem você tem ouvido falar? Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, passe a conhecer as histórias do Deus que você está servindo aí, talvez meio que dando aquela impressão de que forçado, mas conheça. Do mesmo jeito que você tem aí o interesse em conhecer as práticas ocultas, conheça esse Deus, porque ao mesmo tempo que você vai usar para conhecer a prática desse outro Deus, use esse tempo para você conhecer o Senhor dos Senhores, porque você vai ver que ele é tudo isso aí, ele pode tudo isso aí e muito mais, se você quer sabedoria, nossa, a Bíblia diz, peça sabedoria que ele dá. Se você quer vitória aí nas suas guerras, aí, nas suas lutas, né? Naquilo que você luta para deixar, luta para conseguir, luta para alcançar, ele é o Deus de todas as lutas. Se você ler o Antigo Testamento, então, você vai ver um monte de lutas que Deus ganhou com o povo, mas o povo precisava estar firmado com ele.
Se você quer um amor verdadeiro, uma esposa linda, maravilhosa, um marido especial, pois busca ele, porque é ele quem dá também. Conhece a história de Isaac e Rebeca? Outras também. Se você quer, o que é que você quer? Porque afinal de contas, talvez seja um vazio. Esse vazio é porque ele não foi preenchido. Como é que a gente preenche? Colocando para dentro, conhecendo mais e mais de Deus. Eu quero deixar aqui uma dinâmica para você fazer com eles o seguinte. Muitas vezes ele vai buscar, né? Ele vai buscar informação sobre quem é esse Deus e tal, e às vezes quer se envolver, assiste filmes, né? Séries que falam sobre alguns deuses, alguns personagens que representam esses deuses da mitologia grega, dessas mitologias aí, que quando ele conhecer de fato a história do Deus a quem ele serve, ele vai ver que ele não está perdendo tempo, que ele está na direção certa, está servindo aquele Deus certo. O que ele precisa é se aproximar desse Deus. Olha só, você vai precisar de 3 copos, tá bom? 3 copos e um voluntário, né? 3 copos, um voluntário, você vai colocar todos os copos. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar um pouquinho a mesa. A mesa não, o celular aqui, para você ver. Não vai adiantar, não vai dar. Mas é o seguinte, você vai precisar dos 3 copos, em cada copo você vai colocar uma coisa. No primeiro copo, uma Coca-Cola, né? Deixa eu abrir aqui. E é o seguinte, cada uma dessas coisas representam um conhecimento, né? Representa aí um conhecimento e a gente pode colocar aí talvez digamos, gente, perdão pela sibilação, tá? Essas práticas ocultas aí. Aí você vai colocar em um copo, tá? A mesma quantidade que você colocar em um copo, você coloca no outro, de preferência um copo descartável. E todas essas bebidas vai ter a mesma cor, assim, todas escuras. E esse aqui é um suco de uva, tá bom? Um suco de uva, um refrigerante cola, desses cola, né? Que é para dizer que é porque é para ficar escuro. E café. Eu vou colocando aqui e vou falando, senão não dá tempo. A mesma quantidade que você colocar em um, você coloca em outro. E aí você vai colocar o seu aluno longe do copo. Então, na mesa você coloca os 3 e café. Aqui a garrafa. E o café. A mesma quantidade nos 3. E ele vai sentar lá de longe. E aí você pede para ele fechar os olhos, olhar para outro lado e você vai trocar todos os copos de lugar. A hora que você estiver colocando, ele pode ver. Mas depois você vai trocar os copos de lugar. E aí, você sabe o que tem em cada copo aqui? Eu tenho 3 opções. Eu tenho café, Coca-Cola e suco de uva. E aqui eu tenho 2 copos. Você tá vendo que tá praticamente na mesma cor? Não dá para você saber qual que é. O seu aluno vai estar lá de longe. Aí, você vai perguntar para ele, vai mudar os copos de lugar, né? E vai perguntar para ele, fala aí para mim qual é a sequência, começando desse. Aí ele vai dizer tal, tal, tal. Provavelmente, como ele vai estar de longe, ele vai errar. Em algum momento, certamente ele vai errar. Por quê? Porque tudo parece que tem a mesma cor. Parece que todos são a mesma cor, então ele não vai saber ao certo o que é. Então, ó, esse aqui, deixa eu colocar os 3 juntos para você. O café tá quente. Todos, olha só, esse aqui é o de uva, né? Eu acho que tá mostrando um pouquinho do roxinho. Qual é o objetivo dessa dinâmica? É mostrar para eles o seguinte. Esta serve para você, inclusive, relembrar a história lá dos filhos de Seva, que eles não tinham total conhecimento do Deus
que expulsava demônios. E então tentaram expulsar os demônios simplesmente falando. Quando eu estou de longe, só observando, só vendo, não conhecendo os detalhes, eu não consigo ter discernimento. Então eles viam de longe o apóstolo Paulo fazendo os milagres, expulsando os demônios. Até os lenços e aventais de Paulo expulsavam os demônios, os espíritos malignos. E aí, o que eles resolveram fazer? Imitaram, mas eles viam de longe. E o apóstolo Paulo, ele vivia, de perto do Senhor Jesus e tinha autoridade para expulsar os demônios. Então, quando eu estou de longe, eu não tenho discernimento, eu não tenho sabedoria, entendimento, conhecimento para nada. Mas quando eu me aproximo, então eu tenho. Então, aquele aluno que está lá de longe, ele não tem condições de ter o conhecimento total a respeito de Deus e saber fazer uma boa escolha. E qual seria entre esses três aqui a boa escolha? Nós vamos colocar aqui, sabendo dos malefícios, que a Coca-Cola traz, os refrigerantes em si, no total. Os refrigerantes trazem, esse aqui é o refrigerante. Deixa eu ver aqui, é o refrigerante. A gente colocaria aqui, somente para fazer uma alusão, pelo amor de Deus, que seria talvez aí as práticas ocultistas. E o café não seria assim tão adequado para a gente dar ao adolescente, mas nós colocaríamos aqui o suco de uva como sendo a palavra, a palavra de Deus, o conhecimento a respeito de Deus, porque se a gente fizer uma pesquisa, o suco de uva é muito bom, é muito saudável. O café também é saudável, tudo dentro tudo com moderação, A Coca-Cola, há quem diga que pode beber com moderação, mas a ideia é mostrar para eles o seguinte: quanto mais você se aproximar de Deus, e você vai conseguir distinguir, separar, a verdade sobre Deus e desprezar isso que não é saudável, isso que não é agradável a Deus. Se a gente fizer aqui uma rápida pesquisa sobre o suco de uva, a gente vai ver que ele ajuda a emagrecer, que ele ajuda no sono, ele é bastante saudável. Eu até fiz aqui uma rápida pesquisa. Agora, o café também é algo que tem os seus benefícios. Agora, sinceramente, os refrigerantes têm muito prejuízo. Tem muito prejuízo à saúde. Dificulta a perda de peso, aumenta muito o risco de câncer, de diabetes. Não tem vitamina, não tem nutriente nisso daqui. Então, é algo que a gente tem que desprezar. Eu não vou desprezar aqui porque não tem nem onde, É o que a gente tem que desprezar, eliminar, jogar fora. Mas, quando eu me aproximar aqui dos copos, até pelo cheiro, eu vou saber o que é o que. Então, conhecendo, Conhecendo no sentido de conhecer para ter discernimento. Não é para ficar experimentando essas coisas, não. Mas sabendo, que esse aqui é o suco de uva, sabendo que Deus é aquele que coloca todos esses, que é superior a todos esses que se dizem deuses, Eu vou fazer esta escolha. Eu vou escolher Ele para a minha vida. Tudo que eu quiser, tudo que eu precisar, Ele tem para me oferecer. Como que eu vou fazer isso? Buscando saber sobre Ele. Me aproximando e conhecendo sobre Ele. Conhecendo como? Inclusive indo para a escola dominical. Inclusive participando de todos os cultos que trazem conhecimento a respeito de Deus. Lendo a Bíblia, orando, buscando o máximo de experiências com Ele, e eu sei que eu sempre vou ver, sempre que Ele quiser, Eu vou vencer. As práticas ocultistas têm muito
tem muito desejo, né, dentro delas. A irmã Priscila, seja bem-vinda. Já tô quase terminando. Eu tô com pressa porque eu acho que eu já passei da hora aqui. Então, as práticas ocultistas querem o que? A destruição. O contrário do suco da uva, né? Que quer o que? Inclusive retarda o envelhecimento. O suco de uva, né? Olha aí os benefícios do suco de uva. Retarda o envelhecimento, enquanto que este daqui, vou usar esses dois assim, eu não vou mostrar propaganda, ninguém tá me pagando nada aqui não. Vou mostrar somente Dejane, seja bem-vinda. Olha só, esse daqui traz, tá joia? Daqui a pouquinho eu termino aqui, você vê tudo. O suco de uva é o que? É rejuvenescedor. Esse daqui é destruidor da saúde. É o que provoca as doenças, que acelera a morte, que aproxima da morte o mais rápido possível. Enquanto esse daqui traz envelhecimento e diminui os riscos de muitas doenças, enquanto esse aqui traz muitas doenças. Bom, esse daqui é a palavra de Deus. Esse daqui são as ditas práticas ocultas, né? Ocultistas. E qual desses que eu vou preferir? Bom, você nem quer dizer, faz a pergunta, né? Se ele ainda tem uma dúvida, esse, tá? Escolhe esse daqui. Se tá na dúvida, escolhe esse daqui porque ele é o saudável. Tem curiosidade? Quer conhecer uma prática poderosa que pode trazer vitórias para você em qualquer área da sua vida? Faça essa prática oculta. Você está com vontade de ter uma experiência forte, pesada mesmo, assim, da pesada? Então, entra no seu quarto, fecha a porta. Se você não quiser, você não precisa nem abrir a boca para conversar. E fale com aquele que é grande, que é forte, que está no mais oculto que você imaginar. No mais oculto que você imaginar, e peça para ele uma experiência poderosa, que com certeza ele vai fazer com você uma experiência muito poderosa, ninguém nem vai saber. E sabe uma coisa, muitas vezes eles querem chamar a atenção para eles, porque às vezes se sentem abandonados, rejeitados e tal. Esta prática, na verdade, oculta, ela traz um destaque em público. É algo assim tão estranho e bom, porque a pessoa faz essa prática no oculto, mas essa prática traz um resultado que coloca essa pessoa em destaque. Vamos para um exemplo? Daniel lá no oculto, no quarto dele, fechado, virado só para Jerusalém, caladinho, lá ele orando. Quando ocorreu de ele ser jogado na cova dos leões, por causa dessa prática, e aconteceu que alguém viu e denunciou, né? Essa prática dele o levou a ganhar um destaque, e olha o destaque que a gente tá sabendo até hoje, hein? O destaque foi, ele caiu na cova dos leões, ele foi lançado na cova dos leões, mas não foi devorado. E o fato dele não ser devorado foi o que o levou a ser destacado, a receber o destaque. Os 3 jovens, do mesmo jeito, faziam uma prática oculta, ou seja, oravam em secreto. Mas quando eles foram lançados na cova, na fornalha, todo mundo veio ver. E depois eles foram objetos, né? O Deus deles se tornou objeto de também adoração. Então, aquilo que a gente faz ali naquele oculto, que ninguém vê, nem o pai, nem a mãe, de madrugada caladinha, vai orar, vai falar com Deus, quando de repente você é levado num destaque e é reconhecido, sei lá o que você quer ser reconhecido. Deus faz isso. Então, tudo que a gente precisa, ele tem para dar. Se é sabedoria nos estudos, vai lá orar, estudar caladinho também, é outra prática oculta. Estuda, ora a Deus, que de repente você vai ver que suas notas lá nas alturas. Por quê? Porque eu fiz aquela prática oculta e em secreto, né, oculta, e diante dos outros, em público, né, diante dos outros,
que também significa em público Deus exalta. Então vale muito a pena praticar isso. É um exercício muito poderoso que traz experiências poderosas. Eu, inclusive, até deixei aqui o livrinho, né? A dica do livrinho é para contar os segredos para Deus. E os segredos, quando Deus revela, Ele revela os nossos segredos, né? E quando Ele revela em público, é para nos exaltar. Então, ter esse hábito de contar segredos para Deus, de fazer essa prática oculta, quando Ele mostra para nós o seu amor e coloca nos evidencia, né? Nos traz à tona para a sociedade, para que eles nos admirem, né? Se há esse desejo no coração deles, né? Que seja dessa forma, né? Que se há vontade de fazer alguma prática oculta, faça essa, que é a melhor, é a mais poderosa. Ora no seu quarto em secreto e o Deus que te ouve te exaltará em público. Olha só que especial, né? A última parte, o último tópico é a parada final em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém, ele tinha o desejo de chegar em Jerusalém e quando ele chega lá é muito bem recebido, com alegria, ele entrega a oferta que estava levando para os irmãos e conta para eles como que como que o evangelho estava chegando aos não-judeus, como Deus estava fazendo coisas extraordinárias. E infelizmente ou felizmente, né, Paulo depois é preso lá em Jerusalém. Ele já sabia que ele seria preso lá, Deus já tinha revelado para ele que ele seria preso. Ele não temia essa prisão, mas ele foi acusado de levar um não gentil, né, para o pátio do templo, que era uma área exclusiva, apesar de ele não ter levado. E então isso ensejou a sua prisão. Mas a sua prisão era estratégia de Deus para levar a mensagem, o evangelho às pessoas da alta sociedade. Então, apesar da alegria dos irmãos terem recebido Paulo lá, aconteceu dele ser preso, mas tudo cumprindo o propósito de Deus. Concluindo, o ministério do apóstolo Paulo foi conduzido por Deus. Mesmo quando a situação parecia complicada, havia um propósito maior: a pregação do evangelho. A pregação do evangelho do Senhor Jesus e a salvação de almas. Então fica aí essa dinâmica para você, tá bom? Se você fizer, aproveita, leva um suco, né? Um suco, gente. Não leve refrigerante pros meninos, não. Pelo amor de Deus. Refrigerante é muito maléfico, né? Então, dê preferência ao suco. Se for possível, né? Se eles tiverem o hábito, né? Vai que você quer levar algo diferente também. Pode levar o café com leite, né? Agora o refrigerante é aquela coisa que a gente tem que desprezar, igual o povo de Éfeso fez com a magia, com os livros de magia e feitiçaria, jogaram fora tudo, queimou. E olha que era caro quando juntou tudo. Isso aqui é barato, ó. Um trenzinho desse aqui foi o quê? R$1,99. Uma garrafa, eu nem sei quanto é uma garrafa. De 2,5 litros, 2,5 litros? As maiores lá, eu nem sei quanto custa. Isso aqui, ninguém aqui vai tomar. O que a gente vai tomar é o suco e eu tomo o café, tá bom? Que Deus abençoe você. A dinâmica na prática tá lá. Os créditos dessa dinâmica muito boa é do pastor Gonçalves Filho, que parece que o nome é O Que É Isso? Então, quando a gente verifica de perto as coisas, né, a gente faz uma boa escolha. Então, aqui a gente vai verificar de perto tendo o conhecimento, sabendo o que essas coisas fazem. Mas no final, quando a gente souber de todos os benefícios desse daqui, a gente vai desprezar os outros, né? Principalmente o adolescente aí. Vamos pesar o que for melhor, coloca na balança aí. Qual que traz mais benefícios? Esse é o que traz mais benefícios, porque o outro traz benefícios, mas é pouco. Os malefícios são muito mais pesados, né? Ficou clara a dinâmica? Eu acho que eu estou um pouco ansiosa para passar essa dinâmica para você. Aí pode ser que eu tenha me acelerado aqui e não tenha conseguido passar com clareza para você, tá bom?
mas qualquer coisa eu faço um vídeo rápido explicando um pouco mais sobre a dinâmica, tá bom? Caso haja necessidade, você fala aqui, mas fala logo, há tempo de você entender para passar para os meninos no domingo, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, que dê tudo certo, que o seu aluno conheça, entenda sobre esta dinâmica, a ideia desta dinâmica, que ele possa entender que buscar a Deus não é uma coisa ruim, não é uma coisa pesada, não é uma coisa difícil, deve ser uma coisa, a melhor coisa que a gente pode fazer. Deus é o nosso amigão, ele quer ser encontrado por nós, ele quer que nós o procuremos, porque ele quer dar para nós aquilo que nós precisamos. Ele tem todos os recursos para nós, em qualquer área da nossa vida. Eu estou precisando de um grande amor, estou me sentindo abandonado, triste. Olha, ora a Deus, que Deus dá, Deus é bom, vai te dar uma esposa linda, maravilhosa, um esposo forte e corajoso, que vai te amar e te respeitar. Você está precisando de quê? Boas notas, vai lá, ora e estuda também, que Deus vai te abençoar. Tudo que você precisar aí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você, que você tenha uma aula excelente, que esse conteúdo seja uma maravilha para o seu aluno. Eu espero que nenhum deles estejam envolvidos com essas práticas, mas caso haja interesse, seja por qualquer razão que seja, que isso fique claro para eles, que a melhor escolha, a melhor prática oculta, daquela mais oculta que ele imaginar, é aquela que a gente faz em secreto com Deus. Ele é o que conhece de fato o oculto mais profundo, mais escondido que ele imaginar. E o mais interessante é que sem nenhuma palavra ele entende, sem você nem saber expressar qual é o real sentimento, ele entende e responde. Melhor parte é essa. Amém? Tchau, tchau. E até quinta-feira que vem. Amanhã de manhã eu tô aqui no Devocional de volta às 7 da manhã, tá bom? De 7 até 7h15, meu dia tá bem corrido. Mas fique com Deus e tchau, tchau.